Vamos falar, irmãos, sobre a Escola Bíblica Dominical deste segundo trimestre de 2019, que nesse segundo trimestre o assunto é sobre o tabernáculo. Aqui está a nossa lição, nesse trimestre, o tabernáculo. Vamos estudar sobre os seus utensílios, a sua mobília, tudo a tipologia que nos traz o tabernáculo, porque tipologicamente se está se referindo a Cristo. Tipifica Cristo, todo o tabernáculo em si tipifica Cristo. Mas vamos começar no nosso texto áureo, somente como uma introdução, o texto áureo que está em Êxodo 25, capítulo 25, versículo 8, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Leitura bíblica em classe está em Êxodo capítulo 25, versículo 1 ao 9. Vou ler o versículo 1. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 2, fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada, de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. Dele tomareis a minha oferta alçada. O versículo 8, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. A primeira coisa que eu quero destacar é sobre este tabernáculo, sobre este santuário. Vimos em 25:8 de Êxodo, que fala que é um santuário. Em 26, capítulo 26, versículo 1, fala que é tabernáculo. Chama de tabernáculo. Ainda em Êxodo 29:42 é chamado de tenda da congregação. E no capítulo 38, versículo 21, vai falar que é o tabernáculo do testemunho. Esses 4 nomezinhos que se dá a essa tenda móvel, a esse tabernáculo, é bom nós gravarmos bem, que é tabernáculo, tenda da congregação, tabernáculo do testemunho e santuário. Os 4 nomes dados a esta tenda, tabernáculo, que era móvel, pois é o que acompanhou a trajetória de 40 anos do deserto, o tabernáculo. Aonde o povo ia, tinha que ser algo para se desmanchar e desmontar e montar novamente, aonde fosse parando durante a sua trajetória no deserto. Mas é interessante por quê um tabernáculo? Por que Deus manda construir um tabernáculo? Lembrando que Deus é Deus de relacionamento. Sempre quis ele se relacionar com o homem, relacionar-se com a sua criatura. E ele escolhe uma nação para relacionar-se. Não é que ele escolha uma nação. Ele não escolheu uma nação, ele escolheu um homem, que é Abrão, que depois vai ser Abraão, para deste homem fazer uma nação. Ele escolheu uma nação. Mas de um homem ele fez essa nação para lhe servir, para lhe adorar, para relacionar com ele, para participar da sua obra aqui na terra, para aproximar-se dele, para que ele pudesse revelar-se a essa nação, e também uma nação que fizesse a diferença para com os demais povos, que fosse um povo, uma nação santa, uma nação diferente, santa, separada dos demais, que houvesse uma diferença. Esse é o povo de Israel. E ele vai fazer um tabernáculo para quê? Para que, através do tabernáculo, ele pudesse se relacionar com o homem. Porque Deus criou o homem em um princípio de relacionamento, comunicação, pois ele se apresentava toda tardinha para falar com Adão, mas esse relacionamento, essa aproximação, foi quebrada com o pecado, e então houve uma separação, um muro, uma divisão entre o homem e Deus, mas Deus ainda quer relacionar-se com o homem,
E Deus faz uma maneira de que a sua presença habitasse com este povo, com essa nação, que Deus escolheu através de um homem, que é Abraão. E ele não só quer o relacionamento, mas ele quer participação. Ora, o tabernáculo que foi construído por Moisés tem a planta em Deus. Somente é um xerox do tabernáculo que existe. O tabernáculo real existe no céu. E vem uma planta para que Moisés venha a construir esse tabernáculo, essa tenda móvel que se desmontasse e montasse rapidamente conforme precisasse se distanciar. Esta planta foi Deus quem deu. Também Deus deu, e nós vamos ver na próxima lição, sobre os artesãos do tabernáculo. Foi Deus quem deu também. Deus é quem instruiu, veio sobre alguns homens para a construção deste tabernáculo. Deu sabedoria a esses homens artesãos. E quanto aos materiais? De onde vêm esses materiais? Quem que deu o material para a construção do tabernáculo? A princípio, veio no versículo 2, nós vimos aqui, que ele vai dizer: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente. A oferta para o Senhor tem que ser movida de coração e voluntária. Então, voluntariamente, uma oferta alçada que é para a construção deste tabernáculo. Ou seja, Deus quer a participação do homem. Esse material, todas essas riquezas, o ouro, a prata, a cobre, a tintura, os tecidos, a madeira, tudo, o homem é quem levou para a construção do tabernáculo. É quem fez esta oferta para a construção do tabernáculo. E acho interessante ainda que vai nos dizer Êxodo capítulo 36, versículos 5 e 6, de que para a construção do tabernáculo veio os homens voluntariamente de coração, doavam e doavam e doavam, e tantos eram os materiais que chegou aos ouvidos de Moisés: o povo traz muito, está sobrando, tem demais para a construção do tabernáculo. E Moisés apregou uma palavra entre o povo, dizendo: não tragam mais nada. Não ofertem mais nada, porque já tem que os depósitos já estão cheios e não é necessário mais nada. Tal era a liberdade do povo em doar para Deus. Agora, de onde vem? Se este povo foi cativo, escravo no Egito, 430 anos, e eles vieram de uma escravidão. É um povo escravo. De onde vai vir tanta riqueza? Porque custou caro esta tenda. Era tudo revestido de ouro, tinha muito ouro, cobre, muita prata, tecidos caríssimos, tecidos finos, peles de animais, madeira de cetim. Eram tudo caríssimo essa construção. E como que esse povo consegue fazer essa construção se esse povo passa 430 anos cativo, preso, trabalhando de graça só pelo alimento? Ora, nós vimos em Êxodo 11, 2, uma promessa de Deus para que quando eles saíssem do Egito, que eles saíssem e levassem alguma riqueza com eles. Que eles fossem a seus vizinhos. Isso me mostra que Israel, o povo hebreu, ele não vivia em um lugar reservado, separado dos egípcios. Morava tudo junto, os egípcios e a casa dos hebreus aqui do lado, ali na frente, eles tudo vizinhavam. A ponto de que, quando vem a Páscoa, que significa pachad, pular além da marca, saltar por cima, era marcado com o sangue do cordeiro, marcado as casas para que o anjo do Senhor, quando viesse, a casa que fosse marcada, pulava por cima quando da morte dos primogênitos. Se não tinha a marca do sangue, entrava e o primogênito que tinha naquela casa morria. Mas
aqui tinha marca, ou seja, tinha que ser marcada as casas dos hebreus, porque egípcios e hebreus moravam juntos. E precisou Israel, essa promessa de Deus, de Israel ir a seus vizinhos e pedir ouro, prata, vestes, cobre, pedir riquezas. No capítulo 12, versículo 35 e 36, nós vimos, quando Israel vai sair do Egito, a confirmação, a realização, então, quando esta promessa de Deus vem a se realizar sobre o povo de Israel, quando eles vão a seus vizinhos e levam muita riqueza. E esta riqueza aqui, quem deu? Deus. Deus deu para Israel, para que depois Deus peça para Israel que deem o material que o próprio Deus deu, porque Israel não tinha nada. Queridos, não temos nada, não somos nada, não temos condições para nada se não é Deus cuidar das nossas finanças. Deus nos dá o trabalho, de Deus nos dá condições. E ainda há uma mensagem que eu até já preguei sobre Deus dá e o diabo se aproveita. Aonde, como uma introdução desta mensagem, eu uso o Êxodo 32 sobre o bezerro de ouro. Quando Moisés aqui está subindo ao monte, ele fica 6 dias no monte, até que a glória do Senhor se manifeste no 7º dia. Então, ele sobe ao monte, passam-se 6 dias, uma nuvem cobre o monte, mas no 7º dia é que sim, a glória de Deus, a presença de Deus se manifesta, e é onde nós chegamos aqui, capítulo 25, versículo 1, quando Deus vai falar com Moisés, depois de 7 dias no monte, em silêncio. Deus se manifesta e vai falar com Moisés e vai pedir essas especiarias aqui, essa oferta alçada voluntariamente. Mas no capítulo 32 vai dizer que quando Moisés tardia, demora, pois ele ficou 40 dias no monte. E quando o povo vai oprimir a Arão e dizer, olha, o que houve com esse Moisés? Nós não sabemos. O que aconteceu com ele? Porque ele não volta mais? O que se deu? Nós não sabemos. Faz deuses para nós, para que nós venhamos a adorá-los, então. E Arão vai pedir, dá as joias de vocês, dá o ouro, dá a prata, lançou no fogo e foi fundido, então, um bezerro e adoraram o bezerro. Por isso eu digo, Deus dá e o diabo se aproveita. Deus dá saúde, o diabo se aproveita. Deus dá prosperidade, o diabo se aproveita. Deus dá conforto, o diabo se aproveita. Tenhamos cuidado. É Deus quem nos dá. Então, Deus quer a nossa participação. Deus pede a nossa participação para essa construção desse tabernáculo. Deus não resolveu e não fez tudo sozinho. Deus podia, em um passe de mágica, fazer com que chegasse todo o material que viesse, que fosse a outras nações ricas, que fosse a Síria, o próprio Egito, ou que Deus levantasse os assírios, os egípcios, para construir, são povos ricos, para construir esse tabernáculo para o povo de Israel. Se Deus mandasse, a Faraó faria, o rei da Síria iria fazer, pois Deus sabia como trabalhar de maneira que fossem construir, mas não, Deus quer que o seu povo invista na sua obra, participe da sua obra, a participação do seu povo na obra do Senhor. Isso é algo bem interessante também. Nós vimos a Arca de Noé. Deus poderia fazer de alguma maneira que Noé fosse com a sua família guardado do dilúvio, mas Deus vai dizer para Noé a participação do homem. Constrói, Noé, tu vai fazer uma arca. Noé, tu vai encher com os animais, um casal de cada um. É o serviço para Noé, ou seja, Deus quer a nossa participação. E a nossa aproximação, o nosso relacionamento. Por quê? Porque Deus se manifestava no tempo do Antigo Testamento sobre, não era dentro. O Espírito Santo de Deus no Antigo Testamento nunca habitou dentro de homem nenhum tinha
o Espírito Santo em si. O que eles tinham era sobre, o Espírito Santo vinha sobre, e aquela maneira de falar, de ser cheio do Espírito Santo de Deus, não é que Deus adentrava na pessoa, mas Deus se manifestava a essa pessoa, e essa pessoa era cheia do Espírito Santo, mas ele vinha sobre pessoas. Ele vinha sobre reis, sacerdotes, profetas e juízes, e era esporadicamente, era para alguma função, para algum trabalho, não era direto. As pessoas, os homens, tinham que acreditar que aquele homem era um homem de Deus, porque não tinha o Espírito Santo de Deus como hoje, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não, nessa época era sobre. Tanto que nós vimos, durante esses 40 anos, que sobre o tabernáculo estava sempre de dia. Isso a Bíblia nos fala, que o sobre esses 40 anos, em Êxodo 40, versículo 38, que havia uma nuvem de fumaça sobre o tabernáculo durante o dia e a coluna de fogo durante a noite. Esses 40 anos, aonde estava montado o tabernáculo, a glória de Deus estava sobre o tabernáculo, através da nuvem e através do fogo. Quando então a nuvem se retirava, então era hora de levantar acampamento. E era a nuvem de fumaça, a coluna de fogo, é o que direcionava Israel. Então Israel desmanchava, desmontava o acampamento, desmontava tudinho, as suas tendas, os seus tabernáculos, as suas moradas, como também o tabernáculo, a tenda da congregação, juntava tudo e saía caminhando conforme a nuvem guiava. Então a nuvem estava sobre o povo quando eles estão marchando, quando eles estão caminhando. No momento que parava a nuvem, ali era para construir, para montar novamente essa tenda móvel, essa tenda da congregação, esse santuário, esse tabernáculo do testemunho seria montado ali, aonde ficaria as 12 tribos espalhadas e o tabernáculo no meio, e Deus se manifestava ali. Sobre, não era dentro, tabernáculo de Deus. O Espírito Santo, irmãos, sendo sobre, por que o Espírito Santo não era dentro das pessoas? Porque o homem, ele era contaminado pelo pecado. O homem tem a marca do pecado desde Adão e Eva. Quando do pecado original foi, o homem tem a marca do pecado. O salvo em Cristo tem a marca de Cristo. Mas todos os homens são marcados pelo pecado. E o Espírito Santo de Deus, ele não habita em templo sujo, em pecado. Deus não habita, não tem como ele habitar. Nós vamos ver que no altar, no tabernáculo, tinham 6 móveis, 6 utensílios ali. Logo que entrava no átrio, já tinha uma porta só. Diante dessa porta, no que entrava, já tinha o altar de holocausto. Era o primeiro móvel do tabernáculo, no átrio, no pátio. Logo após, uns metros adiante, estaria a pia de bronze, ou pia de cobre, que era para onde, no altar de holocausto, ou altar de bronze também, era onde eram sacrificados os animais, amanhã e à tarde, todos os dias havia sacrifício de animais. Na pia de bronze é quando os sacerdotes e sumos sacerdotes iriam lavar os seus pés, as suas mãos, os seus braços, iam se purificar, se limpar para entrar no lugar santo. Então o tabernáculo tinha o átrio, depois tinha uma tenda, onde era dividido em 2 cômodos, que era o lugar santo, e por último, então, o lugar santíssimo, que era separado de um véu. O lugar santo e o lugar santíssimo separado
por um véu, aonde ficava lá no último móvel que nós vamos falar aqui. Então, a pia de bronze. Entrando, então, mais um véu, que fechava esse santuário fechado. No que entrava, teria, então, aqui ao lado esquerdo, a menorá, ou seja, o candelabro, castiçal de ouro, candelabro. À sua direita tinha a mesa da proposição, que são os 12 pães da proposição, cada pão representando uma tribo de Israel, que é onde se alimentavam os sacerdotes, sumos sacerdotes. E ao centro, no encostado deste segundo véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo, estava o altar de incenso, que vai tratar da intercessão das orações. Após, então, este véu, nós entraríamos no lugar santíssimo, que é onde está a Arca da Aliança, que tem a sua tampa chamada de propiciatório. Dentro da Arca de Aliança está ali um pote de maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu e deu fruto. Isso aqui, irmãos, tudo tipifica Cristo. Então, o altar de holocausto é um tipo de cruz. A pia de bronze é a purificação, é o poder regenerador da palavra, é o purificador da palavra. Depois nós temos o candelabro, Jesus é a luz do mundo, tudo tipifica Cristo. Temos a mesa da proposição, dos pães da proposição, que Jesus também é o pão da vida. Depois temos o altar de incenso, que vai tratar de orações e intercessões, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós, Jesus é o nosso intercessor. E a Arca da Aliança, que é onde está o propiciatório, é quando Cristo faz a propiciação pelos nossos pecados. Então, o altar de incenso vai falar sobre sacrifício, é um tipo de cruz, vai falar a pia sobre purificação, o candelabro, a menorá, vai falar de luz, a mesa dos pães da proposição vai falar de alimento, a Arca da Aliança, o altar de incenso vai falar de orações, intercessões, e a Arca da Aliança vai falar do testemunho, das pedras da lei, as pedras do testemunho, como também o maná, que é alimento, e a pedra de Arão, a vara de Arão, que floresceu e deu fruto, vai falar de fruto. Isto aqui, irmãos, tudo precisaria chegar no altar de holocausto, oferecer sacrifício. Precisaria chegar até, depois de oferecer sacrifício, na pia, para se lavar, se purificar, para entrar no lugar santo. Não podia entrar no lugar santo sem o sacrifício, e não podia entrar no lugar santo sem se lavar, sem se purificar. Chegando no lugar santo, tem que ter a luz acesa, o menorá, o óleo que traz os seus pavios, que chegam até acender as lâmpadas, tem que estar acesos, tem que ter os pães da proposição, tem que ter, que vai tratar do pão da vida, vai tratar da luz do mundo, tem que haver a intercessão, para então o sumo sacerdote, uma vez por ano, Yom Kippur é chamado, uma vez por ano ele entraria no lugar santíssimo, o Santo dos Santos. E quando ele entrasse lá, ele fazia então expiação pelos seus pecados e pelo pecado do povo. No lugar santo ele tinha que entrar purificado, limpo. E quando ele entrasse lá, então sim a glória de Deus se manifestava. Só assim que a glória de Deus se manifestava. Tinha que passar pelo sacrifício, tinha que passar pela purificação, tinha que ter luz, tinha que ter o alimento, o pão da vida, tinha que ter intercessão, oração e tinha que ter também o testemunho, as tábuas da lei, tinha que ter as tábuas da lei, tinha que ter frutos, que a vara de Arão vai falar sobre isso, e tinha que ter também esse pote de maná, que é o que está dentro da Arca da Aliança. Trazendo para nós hoje, irmãos, trazendo para nós hoje.
Vamos ver sobre o Espírito Santo, como é que ele age hoje. Nós vemos Joel, capítulo 2, 28, que vai dizer, e há de ser que depois, naqueles dias, nos últimos dias, então, eu derramaria, Deus falando através do profeta Joel, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os servos, sobre as servas, derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Agora, esta parte de sobre toda a carne, nós vamos ver que Paulo, em 1 Coríntios 3,16, ele já nos fala melhor. Lembrando que a revelação é progressiva. O Antigo Testamento são sombras do que havia de vir. Então, o que está escondido, obscuro, é revelado, é declarado. Vem às claras no Novo Testamento. E Paulo vai falar em 1 Coríntios 3,16, vai falar para a igreja do Senhor, para os salvos em Cristo. Ele vai dizer desta maneira assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E no capítulo 6, versículo 19, ele vai dizer, ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que ele habita em nós? Ora, irmãos, o Antigo Testamento não tinha como, devido ao pecado, mas Jesus. E quando fala que o verbo se fez carne e habitou entre nós, ali no original vai falar sobre tabernaculou. O tabernáculo, que é habitação, que é moradia. Tabernáculo é habitação, é moradia. E ali quando vai falar que o verbo se fez carne e habitou entre nós, este verbo aqui, não existe esse verbo tabernaculou, mas é sim, lá nos originais, tabernaculou, habitou, veio morar, veio viver entre nós. Jesus veio morar, viver entre nós, no meio de nós, não sobre nós, no nosso meio. Agora, ele deixou garantida uma promessa, e todas as promessas têm se cumprido até aqui. Como essa se cumpriu, e todas hão de se cumprir. Se cumpriram-se até aqui, certamente vai se cumprir as demais promessas. Então, quando ele promete que viria um outro consolador, e que ele estaria conosco todos os dias, ele não está sobre nós. Ele está dentro de nós. Ele mora conosco. O pecado foi removido. Jesus veio, morreu na cruz do Calvário. O que nós vamos estudar esse trimestre é tudo isso sobre esse sacrifício de Cristo. O tabernáculo tabernaculou conosco, morou com nós, habitou conosco. Ele vai falar sobre o propiciatório, a propiciação, o resgate, vai falar sobre toda essa obra de Cristo, o tabernáculo, de que cada peça, cada utensílio, cada móvel, as cores que foram escolhidas, as peles de animais, de texugo, de cordeiro, de cabra, tudo tem uma tipologia. Tudo vai tipificar a Cristo, todo ele, nos mostrando que Jesus pagou o preço do nosso pecado, ele pagou. E agora, sendo o pecado removido, o Espírito Santo de Deus não habita conosco, ele habita em nós. Só que tem um porém. Para o Espírito Santo de Deus habitar em nós, nós precisamos de tudo isso. Porque se somos templo do Espírito Santo, nós somos agora o tabernáculo. Eu sou o tabernáculo de Deus. Como nós vimos em 26:1 de Êxodo, tabernáculo, nós vimos tenda da congregação, nós vimos tabernáculo do testemunho e nós vimos santuário. Então, eu sou o tabernáculo de Deus, eu sou tenda da congregação, eu sou tabernáculo do testemunho e eu sou santuário. Você é, querido irmão, querida irmã, você é tenda da congregação, você é santuário,
você é tabernáculo do testemunho, você é tabernáculo de Deus, morada de Deus. Mas, para sermos isto aqui, e preste bem atenção, tabernáculo do testemunho. Eu sou morada do testemunho. Em mim está o testemunho, que lá está na Arca da Aliança, as tábuas da lei, as tábuas do testemunho. Sim, a palavra de Deus habita em nós. Eu sou o tabernáculo do testemunho. A palavra de Deus habita em mim, e não só a palavra de Deus, como o testemunho da transformação de Deus está em minha vida. Aonde eu ando? Não é mais a coluna de fogo, a fumaça, a nuvem de fumaça sobre a vida do povo. Não, é ele habitando em nós e irradiando uma luz em nossas vidas. Sim, nós somos tenda da congregação. Ou seja, nós temos que ter o quê? União, comunhão, congregação. Eu sou tenda, sou tabernáculo móvel. Sim, móvel. Antes tinha que desmontar, montar conforme ia andando. Não, agora nós somos esse tabernáculo móvel. Porque aquele tabernáculo foi substituído pelo Templo de Salomão. Até chegar a Jerusalém, a Nova Canaã, fixar endereço, então, Israel, ser distribuído todas as tribos, as suas heranças, e em Jerusalém foi construído um templo, e agora não mais é necessário. Não tem mais essa tenda móvel, Antigo Testamento. A tenda móvel tem no Novo Testamento, que somos nós, tabernáculo de Deus vivo, habitação de Deus, morada de Deus. Nós somos tabernáculo do testemunho, somos tenda da congregação, nós temos congregação, vai falar de união, comunhão, unidos, unidade. E também somos o quê? Santuário de Deus. Eu sou santuário de Deus. Eu sou alguém separado de Deus. Separado do mundo, do pecado, da imoralidade, do mal. Sou separado de todas essas coisas. Eu sou santuário de Deus. Agora, para que o Espírito Santo de Deus verdadeiramente venha a ser eu, um tabernáculo dele, para que eu seja morada do Espírito Santo de Deus, morada de Deus, morada do testemunho de Deus, morada da palavra de Deus, para que eu seja morada da congregação de um todo, de todos os meus irmãos, nós congregando, para que isso aconteça, eu tenho que passar pelo sacrifício. Eu tenho que aceitar esse sacrifício. Eu tenho que aceitar o sacrifício de Cristo e eu tenho que prestar a Deus sacrifício de louvor, de cultuar a Deus. De muitas vezes, sim, é necessário, é preciso nós nos sacrificarmos por amor a Cristo, nós nos doar por amor a Cristo. É preciso purificação, irmãos. Tem que se lavar, tem a pia de bronze, tem que se lavar, tem que estar lavadinho, tem que estar limpinho. Para quê? Para que eu seja tabernáculo, para que eu seja templo do Espírito Santo. Se está sujinho, tem que estar purificado. O poder regenerador da palavra tem que ser limpo, lavado, purificado pela palavra de Deus. Tem que ter luz, irmãos. Sim, tem que ter luz. Lembra? Quando vai entrar o sacerdote, o sumo sacerdote, para chegar no lugar santo, quando a glória de Deus se manifesta, que tem que haver o sacrifício, que tem que haver a purificação, que tem que ter o menorá, tem que ter a luz, nós temos que ter luz. Nós somos luz. Por quê? Eu tenho que, se o Espírito Santo de Deus habita em minha vida, tem luz na minha vida. Tem também o pão, tem sim o pão da vida, ou seja, Cristo habita em mim e ele é o pão da vida, ou seja, ele é todo o sustento que eu preciso. Tudo o necessário, tudo o que é básico, o que é importante para meu sustento espiritual é Jesus. Isso tem que estar em mim. E ainda a intercessão, oração, sim, o altar de incenso, eu tenho que passar pelo altar de incenso, tem que estar em minha vida. Para quê? Para que eu chegue diante do Santo dos Santos.
para que verdadeiramente Deus possa vir sobre a minha vida, não, para dentro em minha vida, fazer morada em mim e a glória de Deus ser, isso aí vai ser notada, ser vista, para que as pessoas venham ver. Não é uma luzinha acesa, não. Não é uma língua de fogo, nem uma coluna de fogo, nem uma nuvem, mas a minha vivência, o meu testemunho, o meu andar, o meu comportamento, é que está falando se o Espírito Santo de Deus habita em mim ou não. Lembra dentro da Arca da Aliança? Se eu sou o tabernáculo de Deus, e se eu sou o tabernáculo de Deus, essa mobília está aqui dentro de mim. Eu sou o tabernáculo agora. Está aqui dentro de mim. E dentro da Arca da Aliança tem o quê? Pote de maná. Vara de Arão. A vara de Arão fala do quê? Frutos. Tem que ter fruto, irmão. Se não tem fruto, não. Tem que ter as tábuas da lei. Tem que ter Cristo verdadeiramente vivendo em nós, para dizer, como Paulo diz, agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que Deus abençoe cada um de nós e que nós verdadeiramente estejamos firmados e sejamos verdadeiramente tabernáculo do Deus vivo.